Olá, finda-se este dia. Pela graça de Deus, vencemos mais um dia de paz, de alegria, de provisão, e devemos ser gratos a Deus por tudo isso. Ao final dessa noite, eu quero contar história. Quero falar a respeito das histórias do tio Jotão, com base no capítulo 9 do livro de Juízes. Com este tema ou título, na verdade, estou parafraseando um programa de rádio infantil dos anos 50, quando eu era menino. Programa chamado As Histórias do Tio Janjão, que começava assim: no tempo em que os bichos falavam. Você pode imaginar, se você nunca ouviu o programa, se você é jovem, a alegria, o entusiasmo, a dinâmica, a fascinação que aquilo tudo exercia em nós, crianças. E uma das mais envolventes histórias daquele programa foi a história do macaco que foi rei por um dia. O texto de Juízes, capítulo 9, também nos fala de rei. Mas, diferentemente do programa radiofônico, aqui trata-se de árvores. E nós poderíamos dizer, no tempo em que as árvores falavam. E Jotão, cujo nome significa Jeová é perfeito, irrepreensível, era o filho caçula de Gideão, que escapou da matança de 70 pessoas da sua família. Matança organizada e executada por seu irmão Abimeleque, irmão que havia sido excluído da família porque era filho de Gideão com uma concubina. Abimeleque era um homem ávido pelo poder, e pelo poder a qualquer custo. E foi feito rei, não por obediência a Deus, não pela vontade de Deus, mas em meio a uma trama que utilizou recursos provenientes de um falso Deus, conforme o versículo 3 de Juízes 9 relata. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Versículo 4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, que é um outro nome de Gideão, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Esse é o contexto dessa história que será contada por Jotão. A historinha contada por ele, no tempo em que as árvores falavam. E essa história contada por Jotão vai gerar no coração e na mente dos cidadãos de Siquém uma batalha, que é também ainda hoje a minha batalha, a sua batalha, a nossa batalha. Batalha travada entre o poder humano autônomo e a dependência de Deus. Não esqueça que Jotão, seu nome significa Jeová é perfeito, irrepreensível. Na verdade, Jotão aqui representa o próprio Deus, falando ao seu povo. E a partir do versículo 7 até o versículo 21, é que temos
o relato, essa história, maravilhosa história, a respeito de uma árvore que deveria ser rei. A oliveira, a figueira, a videira, árvores valiosíssimas que produziam as colheitas mais importantes na agricultura de Israel, foram convidadas, mas nenhuma delas quis ser rei. E como relata o versículo 14, então todas as árvores disseram ao espinheiro, que aqui é uma figura de Abimeleque, vem tu e reina sobre nós. Vale a pena registrar que entre Juízes 8:34 e Juízes 10, versículo 6, não há sequer uma menção de Deus por seu nome pessoal da aliança, o Senhor. E o que isso significa? Significa uma sociedade, governantes, pessoas que não admitem Deus em seus planos, em seus negócios. Deus não é por eles adorado, muito menos servido. E naquele contexto, o povo de Israel havia abandonado o Senhor. O povo preferiu ser liderado por alguém fora da vontade de Deus. Israel chegou ao fundo do poço e mesmo naquela situação não se arrependeu. Os tempos mudaram, mas os homens não. E cabe aqui então fazermos uma reflexão. Que líderes somos nós? Que líderes são os nossos? Que tipo de liderança nós exercemos? Que tipo de igreja somos nós? Jesus Cristo, prefigurado nos Juízes de Israel, fala de si mesmo que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, conforme Mateus capítulo 20, verso 28. Sejamos agradáveis a Deus. Busquemos sempre fazer a vontade de Deus, viver em conformidade com os valores, princípios, com a palavra de Deus. Sejamos servos que servem, que amam a Deus acima de todas as coisas e que amam ao seu próximo como a si mesmos. Pai querido, Pai amado, damos-te graças por mais um dia que vamos findando debaixo da tua provisão, proteção e cuidado. Dá-nos uma noite de paz, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Livra-nos do mal e do maligno. Oramos em nome de Jesus. Tua vontade faze-a, Senhor. Eu sou feitura, tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Que seja assim. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.